Meu nome é Rodrigo e este vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. Este vídeo, o segundo de uma série de 5 vídeos, apresentará o diagnóstico preliminar do eixo de abastecimento de água do território de saneamento do Rio Paraíba do Sul. Nos outros vídeos dessa série são apresentados os diagnósticos dos demais eixos do saneamento básico e temas transversais. Para a elaboração do PESB, o Estado foi dividido em 7 territórios do saneamento, tendo como base as bacias hidrográficas e considerando também os limites municipais. O território de saneamento do Rio Paraíba do Sul localiza-se majoritariamente na região sudeste de Minas Gerais e engloba 101 municípios do estado. Encontra-se inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mas também engloba a bacia do Rio Itabapoana e uma pequena área da bacia do Rio Grande. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, assim como o direito à vida, devendo o abastecimento de água potável ser realizado em quantidade suficiente, com custo acessível e com qualidade, respeitando os interesses dos demais usos e os limites disponíveis nos mananciais utilizados. Para a caracterização do atendimento adequado, foram observadas as premissas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico e Plano de Saneamento Brasil Rural, sendo considerada as formas de abastecimento, a qualidade da água e a regularidade dos serviços. Portanto, considera-se como déficit em abastecimento de água a parcela da população com atendimento precário ou sem atendimento. Nos municípios do território, 3 são os modelos de prestação do serviço de abastecimento de água: a administração direta municipal, a administração indireta municipal, por meio de autarquias ou empresa pública municipal, e a administração indireta, pela Companhia Estadual de Saneamento. A Sociedade de Economia Mista com Administração Pública, referente à Copasa, possui a concessão exclusiva em 69 sedes municipais. Nos municípios de Barbacena e São João del Rei, a prestação do serviço é compartilhada entre Copasa e autarquias municipais. Os serviços são realizados exclusivamente por meio de autarquias municipais em 7 sedes. No município de Juiz de Fora, a prestação do serviço de abastecimento de água é realizada pela Cesama, empresa pública municipal. Nas demais sedes municipais, a prestação é realizada pela administração pública direta, natureza jurídica da Prefeitura Municipal. Quando os serviços de abastecimento de água não forem prestados diretamente pelo município, deverá ser assinado um contrato. No território, observa-se a predominância de contratos cujo vencimento ocorra no médio e longo horizonte de planejamento do PESB. Nota-se também que 7% dos contratos encontram-se vencidos, trazendo o risco de desabastecimento devido ao aumento da demanda sem a correspondente ampliação dos sistemas. Em relação aos tipos de contratos, nota-se a predominância por contratos de concessão, representando cerca de 58%. Os demais 42% correspondem a contratos de programa, que permanecem válidos até sua data de vencimento, quando então deverão ser substituídos para atendimento da legislação. São observadas 3 entidades reguladoras para o serviço de abastecimento de água, atuando em pouco mais de 76% das sedes municipais do território. A ARSAI é a entidade com maior abrangência, estando presente em pouco mais de 70% das sedes municipais, locais onde há concessão de serviços da Copasa. Em cerca de 5% das sedes municipais, a regulação é realizada pelo CISAB Zona da Mata. Já a Arisb está presente em aproximadamente 2% das sedes municipais. Apesar da presença de entidades reguladoras em pouco mais de 3/4 das sedes municipais, apenas 1/3 dessas já tiveram o serviço de abastecimento de água fiscalizados. Desde 2018, cerca de 25% das sedes municipais reguladas passaram por ações de fiscalização. Quando consideradas fiscalizações anteriores a 2018, o índice de sedes municipais fiscalizadas passa a ser de pouco mais de 36%. Dessa forma, nota-se que cerca de 64% das sedes municipais reguladas nunca passaram por fiscalização do serviço de abastecimento de água. Ao avaliar a evolução das formas de abastecimento de água, nota-se o incremento do percentual de domicílios e habitantes com acesso à água canalizada no território. No ano de 2000, havia aproximadamente a cada domicílio sem acesso à água canalizada, quase 30 com acesso, sendo que em 2010 observa-se a melhora da situação, passando a existir pouco mais de 162 domicílios com acesso à água canalizada para cada domicílio sem. A partir da tabela, também nota-se que os índices de acesso à água canalizada para o território são superiores aos encontrados para o estado de Minas Gerais no ano de 2010. Ocorre que o percentual de atendimento por água canalizada difere conforme a situação do domicílio,
Entretanto, esse desequilíbrio tem reduzido nos últimos anos. A diferença entre o percentual de domicílios urbanos e rurais com água canalizada, que era de pouco mais de 11 pontos percentuais em 2000, passou a ser de pouco mais de 1 em 2010, a segunda menor diferença entre todos os territórios do saneamento, ficando atrás apenas do território de saneamento do Rio Grande. Entre as formas de abastecimento de água utilizadas para as áreas urbanas, nota-se a predominância por abastecimento por rede geral com água canalizada, sendo que o percentual de domicílios passou de 94,8% em 2000 para 96,2% em 2010. Para as áreas rurais, a forma de abastecimento de água predominante é poço nascente na propriedade com canalização, que apresentou entre 2000 e 2010 redução de quase 10 pontos percentuais. Ainda para o período, foi observado incremento para atendimento por rede geral com canalização e de outras formas de abastecimento com canalização, além da redução das demais formas de abastecimento. O acesso à água por outras formas de abastecimento é considerado como precário e traz risco à saúde. A análise da qualidade da água tratada e distribuída foi realizada com base no cumprimento dos mínimos de amostragem e ao atendimento aos padrões de potabilidade para os parâmetros cloro residual, turbidez e coliformes totais. Em relação aos mínimos de amostragem, quase 39% dos municípios apresentaram conformidade, quando considerado conjuntamente os três parâmetros. Quando analisado o atendimento aos padrões de potabilidade, pouco mais de 72% dos municípios apresentaram conformidade. Considerando conjuntamente esses dois aspectos, em pouco mais de 57% dos municípios do território, houve desconformidade para a água tratada distribuída, sendo o acesso ao serviço de abastecimento de água caracterizado como precário. Em relação à continuidade dos serviços, 63 municípios informaram não ter ocorrido paralisações superiores a 6 horas em seus sistemas, o que representa pouco mais de 62% do território, quando da ocorrência de paralisações, cerca de 39% dos municípios apresentaram um índice de paralisações inferior a 10 eventos a cada 10 mil habitantes. Considerando as formas de abastecimento de água, a qualidade da água tratada e distribuída e a continuidade dos serviços, 72% dos domicílios do território apresentam acesso adequado à água. Sendo assim, estima-se que 155.497 domicílios não têm acesso à água ou recebem por formas de abastecimento consideradas inadequadas ou precárias. Um dos principais parâmetros para a avaliação da eficiência dos sistemas de abastecimento de água trata-se das perdas de água na distribuição. Para o território, o índice de perdas de água na distribuição apresentou tendência de incremento entre 2014 e 2018, sendo o valor calculado para 2018 igual a 28%. Para fins comparativos, o índice calculado para o Brasil no mesmo ano foi de 38,5%, para a região Sudeste 34,4% e para o estado de Minas Gerais 36,4%. Valores superiores ao território. Multiplicando o volume de água perdido na distribuição pela tarifa média de água, estima-se que os municípios deixaram de arrecadar quase 148 milhões de reais em receitas operacionais diretas de água. Em 28 municípios não foram identificadas outorgas com finalidade de abastecimento público, representando quase 28% do território. Entre as outorgas identificadas, nota-se que a Copasa é responsável por aproximadamente 53%, as prefeituras municipais por quase 19%, as autarquias municipais por quase 17% e as empresas públicas municipais por quase 3%. As demais outorgas foram solicitadas por associações, condomínios, indústrias ou outras instituições e representam quase 9% dos processos. Já pouco menos da metade dos municípios declararam possuir licenças ambientais para o sistema de abastecimento de água, sendo que apenas 82% destes realizam o acompanhamento dos prazos de validade. Em relação à evolução dos investimentos no território, observa-se que os maiores investimentos ocorreram nos anos de 2014, 2016 e 2018. Os próprios prestadores foram responsáveis por pouco mais de 91% dos aportes, os municípios por quase 8% e o Estado por menos de 1%. A Cesama, empresa pública municipal de Juiz de Fora, foi responsável por pouco mais de 56% dos investimentos realizados em todo o período. Comparando os investimentos em abastecimento de água com os realizados em esgotamento sanitário, nota-se valores inferiores para a água para todos os anos e fontes de recursos. A cobrança
pelo serviço de abastecimento de água é observado em 91 sedes municipais, que corresponde a pouco mais de 90% do território, sendo possível notar que os municípios onde ainda não houve a instituição da cobrança ainda não estabeleceram entidade para a regulação dos serviços. A tarifa mínima ou fixa também encontra-se presente em 80 sedes municipais, que representa quase 81% do território. A tarifa mínima garante a remuneração parcial dos custos de manutenção e operação de sistemas, sendo cobrada independente da ocorrência de consumo de água pelo usuário. A tarifa social, que caracteriza-se por ser um desconto na conta de água para as famílias de baixa renda, encontra-se presente em cerca de 77% das sedes municipais. Em 23 municípios, nos quais não haviam informações sobre tarifas de água e esgoto, nota-se comprometimento da renda familiar acima de 3%, valor máximo recomendado pela ONU, para cerca de 27% dos domicílios. Em outros 55 municípios, onde haviam informações apenas sobre as tarifas de água ou não há cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário, pouco mais de 25% dos domicílios apresentaram comprometimento acima do recomendado. Juntando as duas análises, estima-se que no território, 140.823 domicílios apresentam comprometimento da renda acima do recomendado pela ONU, sendo fundamental a instituição de subsídios tarifários para a garantia do acesso à água por essas pessoas. Para acompanhamento das ações do PESB ao longo do horizonte de planejamento, foram propostos de forma preliminar indicadores que possibilitem avaliar o atendimento das metas, a qualidade dos serviços prestados e a identificação dos avanços ocorridos, bem como a necessidade de melhorias. Os indicadores propostos para o eixo de abastecimento de água têm como objetivo avaliar as formas de abastecimento de água, a qualidade da água tratada e distribuída, a regularidade dos serviços, a eficiência e eficácia dos sistemas, a regularização ambiental e, por fim, a sustentabilidade econômica e financeira. Este foi o diagnóstico de abastecimento de água do território de saneamento do Rio Paraíba do Sul. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da CEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigado por sua atenção.